Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês as minhas leituras de outubro. Bom, outubro foi um mês que eu li muita coisa, então esse vídeo vai ficar um pouquinho maior, porque foram muitos livros. E também queria lembrar apenas, antes de começar a falar, que está rolando Black Friday na Amazon, então vou deixar alguns links aqui embaixo no box de informações e comprando pelos meus links vocês ajudam o canal. Eu vou começar com um conto muito legal que eu li em outubro a convite do autor Rafael Westenfelder, que foi o As 220 Mortes de Laura Lins. O conto está disponível na Amazon para compra ou no Kindle Unlimited para quem quiser ler grátis e assina o serviço. A capa já está lindíssima, né? Eu estou deixando a capa aí na tela para vocês darem uma olhada. Eu me apaixonei pela capa e também me apaixonei pela sinopse, porque eu gosto muito da temática. Bom, o autor me convidou para ler este livro que tem tudo a ver com o tipo de leitura que eu queria manter no mês de outubro, aquelas leituras mais mistério. Esse aqui envolve mortes, como já diz o título, envolve um mistério. Temos aqui um looping temporal e, gente, eu adoro histórias em que os personagens estão presos num loop temporal e não entendem muito bem como sair disso, não sabem o que está acontecendo. E é justamente isso que acontece em As 220 Mortes de Laura Lins. O protagonista vê todos os dias a menina, a garota pela qual ele é apaixonada, morrer na sua frente de maneiras terríveis. As mortes acontecem de formas diferentes, já que ele sempre tenta evitar de uma forma ou de outra. E ele passa a entender algumas regras do que está acontecendo com ele, mas ele não entende a realidade do que está acontecendo, a natureza daquilo, como sair disso, como salvar Laura Lins. Eu gostei muito de como o conto foi desenvolvido em poucas páginas. Eu acho que teve um aprofundamento legal. O autor insere algumas coisas do passado do protagonista junto com a Laura Lins, então ele já tem uma história pregressa quando eles eram crianças na escola. Ele trata de temas como bullying também, bullying escolar, como alguns jovens e crianças em idade escolar às vezes tendem a um tipo muito errado e prejudicial de comportamento para reafirmar algo ali. Então é um tema sempre bem interessante e aconteceu algo no passado desses personagens. Eles agora já são mais velhos, eles já são jovens adultos e eles finalmente estão com um tipo de relacionamento um pouco mais profundo ou chegando a isso, até que o personagem se vê inserido aí nessa loucura toda da Laura Lins morrer todos os dias. E eu gostei da ambientação também do conto, bem brasileiro, sabe? A gente pega várias referências, especialmente quem mora em São Paulo, com certeza vai encontrar muitas referências de ruas e parques, enfim. O autor conseguiu, no final das contas, desenvolver o tema de uma forma única, de uma forma que fez sentido na história, porque é um tema que a gente já viu muitas vezes, mas dependendo de como ele é desenvolvido, é bem legal. Especialmente num conto curto, conseguir desenvolver em poucas páginas é sempre bem louvável. Depois da leitura, se você quiser deixar um comentário de avaliação na Amazon, você pode entrar em contato com o autor e passar o seu endereço e solicitar então o envio desses cards que ele preparou especialmente para o livro. São os cards de passagens e personagens específicos importantes das 220 Mortes de Laura Lins. Então tá bem legal. Quem quiser, quem tiver interesse, é só dar uma olhada. Eu vou deixar o link aqui embaixo, caso leia. Se quiser avaliar, só entrar em contato com o autor para receber os cards. Eu comecei por esse conto, mas olha só, vou dar já uma rápida prévia para vocês do que vem pela frente. Olha o tanto de livro, acho que fazia tempo que eu não lia tanto. Alguns desses livros eu não li completo, né? Eu li um conto, digamos, mas mesmo assim foi um mês bem recheado, então vamos com calma, tem muitas leituras pela frente. Bom, em outubro eu li 2 Agatha Christies, né? Porque eu li o de setembro que estava atrasado, porque setembro foi o mês da mudança, ainda pra mim já faz tanto tempo que eu me mudei, já me acostumei com o novo lar, mas foi um dia desse, né? Então setembro, no mês louco da minha mudança, eu atrasei as leituras e no começo de outubro eu li então Depois do Funeral de Agatha Christie. Pra mim uma releitura, um caso com Hercule Poirot, que por sinal já tem vídeo no canal. Eu achei um caso bem divertido, é daqueles casos bem típicos de Agatha, né? Uma reunião familiar, o patriarca muito rico morre e durante o funeral uma das familiares vai falar: mas ele foi assassinado, não foi? Ela supõe que isso seja algo muito óbvio para todos, mas percebe que não. A causa oficial foi morte natural. E a partir daí vai ficar aquele clima meio chato, especialmente depois que essa personagem também morre. Então tem todo aquele clima de desconfiança acontecendo, um suspense, um mistério, uma inquietação por parte dos familiares de tentar descobrir se esse patriarca foi morto, por que que essa
familiar, né? Essa a Dora é o nome dela, porque ela também morreu. O Hercule Poirot entra nesse caso a convite do advogado da família, que era muito amigo do falecido. Ele acha tudo muito estranho, ele acha que os familiares estão escondendo coisas, especialmente até porque os familiares nem parecem muito tristes com a morte do patriarca. Temos aqui intrigas, traições, suspeitas, muitos álibis que o Poirot vai precisar investigar, mas no final das contas é um caso bem legal que também tem ainda muita influência do pós-guerra. Como eu disse, já tem vídeo no canal, então não vou me alongar tanto nesses livros que já tem vídeo, porque alguns livros eu não faço vídeo, né? Acaba não saindo vídeo ou ainda não saiu. Então vamos com calma para o vídeo também não ficar imenso. E o próximo também foi uma releitura. Aliás, esse ano eu tô fazendo tantas releituras e eu tô gostando demais, sabe? Porque as releituras são de livros e autores que eu amo. E neste caso estou falando de Marina, do Carlos Ruiz Zafón. Maravilhoso. Marina é um dos meus livros favoritos de Zafón. Ele é um livro ainda para o público mais jovem. É justamente o livro que vem antes de A Sombra do Vento, né? O Zafón em A Sombra do Vento ia nos entregar sua obra-prima literária, o livro pelo qual ele ficou famoso e muito conhecido, mas a gente já vê muito aqui em Marina do toque de Zafón, do suspense, do mistério, e como eu falei pra vocês no vídeo de Marina, ele também é um livro mais desenvolvido do que os 3 anteriores da trilogia da Névoa. Eu acho que ele tem mais aprofundamento e inclusive mais profundidade de sentimentos, sabe? Ele é um livro assim que desperta muitas emoções. Também tem já um suspense mais intricado e eu acho que o Zafón foi cada vez melhorando nisso, porque A Sombra do Vento, mais uma vez, ele está sensacional e ainda melhor. Em Marina a gente tem aquela história sombria, com muitos mistérios e coisas bizarras que Zafón tanto gostava. O protagonista do livro é um jovem rapaz, o Oscar Dry, e ele narra essa história depois de muito tempo relembrando os acontecimentos, já com um olhar maduro, com um olhar nostálgico, de um momento que mudou sua vida e que marcou para sempre. Ele vai relembrar o momento que ele conheceu Marina, o pai de Marina e todos os acontecimentos naquele ano tão especial. Tudo nesse livro começa com a visita deles a um cemitério. Marina percebe que existe sempre uma dama toda de preto que vai visitar esse cemitério sempre, acho que no último domingo do mês, eu acho que é isso. E ela acha meio fascinante essa história, né? Imagina 2 jovens observarem num cemitério algo que desperta o seu interesse, até que eles vão atrás e chegam já num local extremamente bizarro, cheio de partes de bonecos ou partes de corpos assim mecânicos. Aquele terror bem a cara de Zafón, mas também é um livro que tem vídeo no canal, então não quero me alongar tanto. Apenas vou reafirmar o quanto vale muito a pena ir atrás de Marina para ler. Para quem gosta de suspense, quem gosta de mistério, aquele livro de mistério para ler em um diazinho, assim, uma sentada, sabe? Realmente ser tragado para os mistérios dessa história e surpreendido pelo seu clímax, também muitas emoções que virão a partir disso. E eu falei pra vocês de releitura, gente, mais uma releitura marcante na minha vida, né? Um dos meus livros favoritos, Rebecca, da Daphne du Maurier. Eu concluí este livro em outubro, a maior parte eu li em outubro, eu tava na página 100 e poucas, eu acho. O lançamento do remake deste filme na Netflix seria em 21 de outubro, então eu queria realmente terminar essa releitura até lá, para poder lembrar e manter a história na minha mente, uma história que me marcou tanto quando eu li pela primeira vez há tantos anos. Só lembrando, existe uma adaptação famosa do Alfred Hitchcock que ganhou o Oscar de melhor filme em 1940. Então saiu pela Netflix outra adaptação mais recente, que eu, por sinal, gostei. Eu vi que algumas pessoas não gostaram, ou então meio que comparavam muito com o antigo, né? O antigo ganhou o Oscar de melhor filme, mas, gente, eu achei bem legal e eu acho que, no geral, foi muito fiel, sabe? Muito fiel ao livro. Existem algumas diferenças, claro, porque sempre acontece, já que é uma mídia diferente, mas eu acho que, no geral, foi bem fiel e eu gostei de ver a história novamente por um outro olhar, né? Quando a gente ama tanto uma história, eu acho sempre muito legal, assim, vê-la tomando forma e vida na nossa frente. Eu acho que fizeram, sim, um bom trabalho. Eu gosto dos atores, eu achei que a ambientação, o figurino, enfim, ficou bem bonito. Bem como eu imagino Manderley, sabe? Bem como eu imagino as coisas acontecendo. E como eu tinha acabado de ler, tava tudo muito fresquinho e eu pude perceber várias frases exatamente iguais, enfim, foi bem legal. E voltando pra Rebecca, também saiu vídeo no canal, né? Fiz questão de fazer vídeo sobre este livro, já que é um dos meus grandes favoritos. Se você gosta de um suspense romântico, esse é um livro que vai entregar muito disso, né? Ele tem romance, a protagonista, no começo do livro, ela é uma mulher sem muitas posses, sozinha no mundo, ela é dama de companhia e num hotel de luxo, como dama de companhia, ela conhece um viúvo muito rico, que é o Sr. de Winter,
E eles meio que se relacionam ali por um tempo e ele a pede em casamento, né? Antigamente as coisas aconteciam mais rápido do que hoje. E tudo bem que naquelas circunstâncias a gente até entende, especialmente por conta da época, né? Enfim. Então ela casa e vai para Manderley, que é essa mansão gloriosa e muito famosa, que inclusive é meio que um personagem aqui do livro também. Uma das grandes casas da literatura. Mas lá ela vai perceber que as coisas não são nada fáceis e que ainda há muito da presença da ex-mulher, da ex-esposa do Sr. De Winter, inclusive através de como as coisas funcionam na casa, enfim, dos funcionários. E existe um grande suspense psicológico envolvido, colapso psicológico aqui. Ela é uma personagem extremamente introvertida, tímida, insegura, mas também é aquele tipo de livro que ela conta depois de muitos anos, então tudo isso já aconteceu há bastante tempo. Ela tem então esse olhar mais velho e mais maduro agora, então às vezes ela na narrativa, ela para um pouco e avalia algumas de suas ações e como ela era tão ingênua na época. E eu gosto muito desse estilo de narrativa, eu já falei isso tantas vezes pra vocês, mas a narrativa, especialmente da Daphne, é excelente, é aquela excelência literária. Ela realmente tinha muito talento narrativo de tragar e mergulhar o leitor na história. Quem quiser saber um pouquinho mais, só dá uma olhada no vídeo que já saiu sobre Rebecca sem spoilers, então podem ir à vontade. Vocês percebem que até agora tá tudo no tema de outubro, né? Porque eu gosto muito de ler suspense, mistério, sabe? Terror em outubro. E eu meio que já leio tanto esses gêneros que às vezes, mesmo com os projetos do canal ou leituras que eu faço, assim, que eu já ia fazer de todo jeito, encaixa super bem no mês e dá muito certo. Então eu queria realmente ficar nessa temática em outubro e mesmo nas leituras que eu já estava em andamento ou de projetos, acabou dando certo, assim, em relação a suspense, mistério e terror. E passando agora para um livro de suspense do Rei do Terror, conhecido como Rei do Terror, mas ele é muito mais que isso. Um autor talentosíssimo, um dos meus autores favoritos, e que consegue se sair muito bem em vários gêneros literários, apesar de sempre ser associado ao terror. E claro, estou falando de Stephen King. Aliás, esse não é um livro de terror, tá, gente? Novembro de 63, traz viagem no tempo, então ele tem mais drama, ele tem sim suspense, talvez ficção científica possa se encaixar também. Então aqui nós temos um personagem que descobre que consegue voltar para 1958. Existem aqui algumas regras que ele passa a ter conhecimento sobre essa viagem no tempo, no começo do livro, através de um amigo, de um conhecido na verdade. E aí vai entrar essa questão, né, de tentar impedir o assassinato de John Kennedy, que vai acontecer em Dallas em novembro de 63. Porém, é muito mais que isso, porque eu já tenho esse livro há muitos anos e eu ficava pensando, será que é uma trama muito política? E tá longe disso, gente. Na verdade, ele é um livro muito imersivo também sobre o período, né, sobre viajar para um outro período, em uma outra época, e ter todo aquele choque de como as coisas funcionavam diferente, de como a vida era diferente. É incrível que eu me sentia andando nas ruas com o personagem. E é tudo muito interessante. Então, não apenas vai existir essa questão de John Kennedy, né, que é mais para o final do livro. Aliás, eu não sei se eu mencionei, mas no caso, em outubro, eu só li até a metade. Eu li a parte 1, 2 e 3. E agora, em novembro, eu vou ler 4, 5 e 6, porque isso faz parte da leitura conjunta que eu faço com as meninas, com a Ju do Nuvem e a Bárbara do Segredos Entre Amigas. Nós fizemos uma live, já discutimos essa primeira parte, a da 1 até a 3, que está salva no canal da Barbie, com spoilers. E a próxima live vai ser agora no comecinho de dezembro, sobre as partes 4, 5 e 6. Gosto demais do protagonista, que é o Jake Epping. Eu acho muito interessante os dilemas que ele passa no passado. E não apenas essa questão de Kennedy, mas ele vai tentar mudar algumas coisas que ele tomou conhecimento. Existe um assassinato bárbaro que ele sabe que irá acontecer em Derry, gente. Sim, nós temos Derry aqui nesse livro. Quem leu It vai sentir aquela emoção especial quando o personagem vai passar um tempo em Derry. Inclusive, nós veremos alguns dos nossos personagens de It, a Coisa. Eu não quero falar muito sobre a história, porque realmente eu sinto que eu já tô me alongando demais e eu ainda estou na metade. Então, depois, quando eu concluir, eu converso um pouquinho mais sobre ele com vocês, mas também pretendo que saia vídeo no canal. Eu até hoje estou devendo o vídeo A Dança da Morte, mas esse vídeo vai sair, nem que seja em janeiro do ano que vem, mas ele vai sair, está sempre na minha mente e é um dos meus livros favoritos do ano, então com certeza vai ter vídeo ainda. E o próximo, inclusive, eu vou fazer um link para este aqui. Neste livro nós temos várias citações de outros livros, de outros autores, meio que várias dicas literárias até. O protagonista é professor de inglês, então ele fala muito sobre literatura nessas aulas dele.
E em certo momento do livro ele vai conversar com um garoto sobre um conto que se chama The Summer People, um conto de Shirley Jackson. Eu achei tão interessante a forma como eles conversaram sobre esse conto que eu fiquei com muita vontade de ler. E aí eu percebi que eu tinha um livro com este conto aqui em casa, que é o livro Dark Tales, da Shirley Jackson, que eu tinha comprado numa dessas promoções da Amazon, essas de leve 3, pague 2, enfim. Sempre aproveito aí para pegar livros de autores que eu gosto muito, como a Shirley Jackson. E então eu fui ler exatamente o conto The Summer People. Eu quero muito ler este livro completo, especialmente quando eu li esse conto e gostei tanto, eu fiquei com vontade de ler o livro todo. Mas eu já tava com muitos compromissos de leitura em outubro, então não conseguia pegar o livro inteiro pra ler. Mas o The Summer People eu li, e é o último conto do livro, gente, ó. Dá pra perceber até que tá todo marcadinho aqui. E ele é um conto sobre um casal que sempre passa o verão em determinada localidade e que é um local que recebe muitos veranistas, né? Recebe muitos turistas de verão. Mas sempre, quando o verão está acabando, todas as pessoas saem daquele local e voltam para suas vidas. Até que um casal já mais velho, que gosta tanto de ficar por ali, que tem uma casinha por ali, pensa, por que não ficamos mais tempo? Não temos pressa para voltar para Nova York, não temos compromissos, vamos passar mais tempo de férias. Porém, ninguém faz isso neste local. E quando eles falam para os habitantes que eles vão ficar mais tempo, todos eles ficam, né, com aquela expressão assim, mas o verão está acabando, vocês ainda vão ficar aqui? Todos eles acham muito esquisito, meio que tentam dar um aviso que todo mundo já foi embora e que não é assim que a banda toca, não é assim que funciona. Mas eles querem ficar ali e eles acham tudo muito agradável, até que eles percebem que há algo bem estranho acontecendo, que a vida durante o verão ali naquela localidade é bem diferente nesse vilarejo, né? É bem diferente da vida depois do verão, fora da temporada de férias. Eu particularmente queria muito, muito, muito que esse conto fosse um livro, um romance completo, porque eu achei a premissa extraordinária, sabe? Eu gostei demais dessa premissa. Eu acho que é uma premissa incrível, bem intrigante para um livro de suspense e terror. E a Shirley Jackson tinha muito dom para isso, né? Muito talento para criar histórias e premissas interessantes e instigantes. Então é muito rapidinho e você fica querendo mais, sabe? Mas no final das contas eu achei bem legal. Como um conto de suspense rápido de ler, naquela ambientação idílica de início que torna-se algo extremamente sinistro depois, eu achei bem legal. Então gostei de conhecer esse conto. Mas também originalmente eu tinha dito pra vocês nas metas que eu queria muito ler o conto mais famoso da Shirley Jackson em outubro, porque tinha a ver com o mês de outubro, né, de querer ler mais autores famosos por terror e mistério e suspense. A Shirley Jackson é uma das mais famosas, tanto é que ela serviu de inspiração para o Stephen King. É uma das grandes autoras norte-americanas. Acabou de ficar um pouquinho mais escuro, né? A luz está oscilando muito, porque hoje eu estou gravando pela tarde e eu nunca faço isso, eu sempre gravo pela manhã. Mas então, eu tô falando tanto hoje, meu Deus. Voltando, então eu tô falando do conto A Loteria, o conto mais famoso da autora, né? Está nessa coletânea aqui de contos clássicos de terror que foi publicada pela Companhia das Letras com vários autores consagrados. Então, finalmente pude ter contato com essa história e, gente, realmente é muito, muito interessante. Mais uma vez, ele é um conto bem curto, mas neste aqui eu não senti que ficou faltando algo, sabe? Eu não senti que eu queria mais, eu senti que ele foi mais completo nas poucas páginas. Ele traz uma pequena cidade, mais uma vez, em que as pessoas, todas elas agradáveis, né? Aquela convivência de cidade pequena, estão todas se reunindo para uma loteria. A gente não sabe muito bem o que isso significa e não vou contar, não se preocupem, porque é uma das graças do conto, né? Você descobrir aos poucos a coisa ficando sinistra. Mas eu vejo muito como aquelas cidadezinhas em que há muitas regras que as pessoas julgam muito umas às outras. Tanto é que no início eles mencionam toda a tradição da loteria, como funciona, como era feito, como era seguido realmente o rito ali, seguido à risca, e que agora as coisas vão ficando um pouco mais soltas, né? Que não é necessário fazer exatamente como era feito antigamente. Aí tem alguns personagens que já veem isso com maus olhos, enfim. No fundo, pra mim, eu acho que tem muito disso mesmo, daquela sociedade, aquele vilarejo provinciano e puritano, repleto de regras e de julgamentos, e as pessoas sendo extremamente hipócritas no fim das contas. Acho que é isso que eu posso falar realmente desse conto, sem maiores explicações e detalhes.
sobre o que irá acontecer nessa história. Eu mencionei um Agatha no comecinho do vídeo, que foi a minha primeira leitura do mês, mas eu também li, claro, Agatha de outubro, oficialmente foi o livro 100 gramas de centeio, que pra mim foi um livro inédito, um caso de Miss Marple. Podemos dizer que é um caso de Miss Marple, por mais que Miss Marple apareça muito pouco neste livro, né? Alguns livros Miss Marple faz uma rápida apresentação. Claro, ela vai ter realmente uma grande contribuição ali na solução do caso. Especialmente gostei demais assim das últimas páginas, de como a Miss Marple se sente, enfim, em relação à resolução do caso. Temos um dos livros mais fórmula Agatha Christie, porque a gente tem aquela história numa trama familiar, o patriarca morre, muitos suspeitos, né, aqueles familiares que vão herdar a fortuna, muitas traições, intrigas, meio que todo mundo da família tinha um motivo para querer, ou pelo menos para se beneficiar, não exatamente querer a morte, ou sim querer a morte, a gente não sabe, mas especialmente se beneficiar com essa morte. E aqui mais uma coisa muito a cara de Agatha, que era usar aquelas rimas infantis nas histórias, como ela fez em vários outros livros, né? Aqui ela também usa, inclusive o título do livro 100 gramas de centeio vai fazer alusão a uma rima, que é uma rima bem sinistra aqui nesse livro, já que as coisas no livro vão acontecer de acordo com essa rima. Algo que lembra muito o E Não Sobrou Nenhum, né? O caso dos 10 negrinhos. Como eu mencionei no vídeo que já saiu sobre esse livro no canal, eu gostei dessa mistura de um crime aparentemente típico e brutal, mas também com uma pegada meio sinistra envolvida, por conta dessa canção, né? Faz a gente pensar ao longo da história como essas duas coisas ficam interligadas, como elas poderiam fazer sentido aqui. E eu gostei da forma como a Agatha fechou esse sentido, né? Como ela trouxe uma resolução para este caso. Mas ele sim é um livro bem fórmula. Eu achei também, inclusive, um caso meio mais óbvio do que outros, porque a Agatha tem esse poder sempre de nos surpreender, né? E neste livro aqui eu adivinhei o final. Porque fórmula a gente sabe que ela fez em vários outros livros maravilhosos, mas como aqui foi uma fórmula que não surpreendeu no final das contas pra mim, ele acaba não sendo assim dos, né, que eu gosto tanto, mas é uma história interessante e que me ganhou por essa questão, né, desse aspecto toque sinistro no caso, e a presença de Miss Marple, que é sempre um amorzinho. Se você quiser saber um pouquinho mais do que eu achei, né, eu falo com mais detalhes e conto mais sobre as qualidades da história, claro, das partes que eu gostei, muita gente amou esse livro no projeto. E continuando as leituras temáticas de outubro, mais uma releitura, gente, eu reli muito em outubro, sabe? Eu acho que eu nem me dei conta durante o mês que eu estava relendo tantos livros. E neste caso estou falando de Árvore do Halloween, de um dos meus autores favoritos, o Ray Bradbury, e eu amo as histórias dele, como vocês já sabem, né? Eu tenho várias favoritas, inclusive uma das minhas tatuas, a que aparece menos, né? Porque essa aqui aparece mais, essa aqui é em relação a Agatha Poirot, e essa aqui tem relação a um livro do Ray Bradbury, que é o Licor de Dente de Leão, o Dandelion Wine. E em relação a tudo, a todo o sentimento que as histórias dele realmente me inspiram e como pra mim foi marcante e continua sendo, porque eu tô relendo alguns, eu quero ler vários outros. Eu tô realmente feliz com esses lançamentos deste ano do Ray Bradbury, tiveram alguns, né, inclusive tem alguns que eu ainda preciso abrir que chegaram aqui. Esse aqui que eu tenho em mãos, ele é uma versão mais antiguinha, né, ele tava até disponível na Amazon, não sei como é que anda, mas claro, o link vai estar aqui embaixo, vocês podem dar uma olhada. E a Árvore do Halloween, eu queria muito reler no Halloween, porque, né, tem tudo a ver com a data e tudo a ver mesmo. Este é um livro de fantasia, gente, ele é um livro jovem, inclusive infanto-juvenil, né, ele tem uma pegada bem infanto-juvenil mesmo, de alguns garotos que vão sair na noite do Halloween e passar por uma grande aventura. Fala muito sobre amizades e tem uma mensagem lindíssima ao final desse livro sobre a amizade, o poder da amizade, a lealdade, o amor que esses meninos encontram uns nos outros. E ao longo do livro inteiro eles vão conhecendo um pouquinho mais sobre as origens do Halloween. E é bem legal pra dar uma pincelada, assim, ele passa muito rápido, então poderia ser um pouquinho mais aprofundado. Eu gostaria que fosse um pouquinho mais aprofundado. Então eu acho até que se você for ler com a criança, você pode dar algumas informações extras. Mas realmente é um livro infanto-juvenil, então talvez tenha sido o propósito, né, realmente torná-lo mais breve. É cheio de ilustrações maravilhosas. Já saiu vídeo no canal também, fui bem produtiva em outubro, hein? Trouxe já vários vídeos pra vocês. E é um livro lindo, especialmente no final, quando você termina esse livro, é muito amorzinho, dá aquele quentinho no coração, sabe? Ele realmente é um livro especial. Amei ter relido no Halloween. E o Ray Bradbury, no final das contas, tem vários outros livros que você pode ler ou reler no período de Halloween, como Algo Sinistro Vem Por Aí, um dos meus favoritos. O País de Outubro, por favor, editora, relancem esse livro no Brasil, o The October Country. Eu vou acabar comprando em inglês, sabe? Eu tenho ele em inglês no Kindle, mas eu quero uma edição, né, do livro.
vou acabar comprando em inglês, porque acho que não tem nem estimativa para este livro chegar novamente no Brasil. Já foi lançado há muitos anos, mas hoje em dia não existe mais, né? Então gostaria muito. Tem tudo a ver com o mês de outubro. Em outubro eu finalmente peguei uma graphic novel que tá aqui há anos. Eu comprei há muitos anos essa graphic novel e eu senti que chegou o momento, especialmente no mês de outubro, que tem tudo a ver, então, que a gente chama até de Dia das Bruxas, né? E então li finalmente os livros da magia do Neil Gaiman. Gente, aqui temos os 4 livros da magia completos. É uma minissérie que o Neil Gaiman lançou em 1991, foi lançada aí nesses 2 anos, entre esses 2 anos, o primeiro ao 4º volume, e temos os 4 aqui, os 4 completos. Então, foi uma coisa que me chamou a atenção na época, comprar uma graphic novel que já estava completa. Eu até soube que tem outras histórias lançadas, né, mais recentes, porém é por outro autor, então o roteiro é de outro autor, não é do Neil Gaiman. Ele supervisiona, né, enfim, acho que ele tem envolvimento, mas não é a história dele. A história dele, dos livros da magia, The Books of Magic, é esta aqui, que eu acho que anda esgotada pelo que eu pesquisei, mas se tiver lá na Amazon eu deixo aqui embaixo. Aliás, eu vou deixar de todo jeito, porque vocês vão poder ver as outras versões que tem dessa história, mas vale levar em consideração que essa aqui é a que o Neil Gaiman criou originalmente em 1990, porque eu vi que deixou algumas pessoas confusas quando eu postei nos stories e no Instagram que eu tava lendo, né? Algumas pessoas falaram, comprei o primeiro volume, e aí comentaram alguma coisa sobre ele, e na verdade não estavam falando exatamente deste aqui, né? Então acho que isso pode confundir um pouco. Mas enfim, voltando para os livros da magia, acho que pela capa vocês já percebem que tem uma vibe, né? Assim, aparentemente bem Harry Potter. E pela sinopse, eu até poderia fazer uma breve sinopse para vocês, e com certeza muitos associariam então a Harry Potter. Lembrando que essa aqui veio antes, né, 1990. Mais uma vez nós temos aqui um garoto inglês, assim como Harry Potter, ele é um garoto inglês. E aqui nós temos como companheiro uma coruja, né? O animal companheiro dele, o animal mágico, é uma coruja, e ele é um garotinho muito parecido com Harry Potter. Em idade, em fisionomia, né? Usa óculos também e descobre o mundo da magia, um mundo com muitas possibilidades, algo completamente desconhecido por ele até então, e que ele próprio está predestinado a grandes feitos. Então, assim, existem várias similaridades sim, porém as histórias vão por caminhos totalmente diferentes, né? E alguns personagens, então, aqui especificamente 4 personagens, 4 homens, vão levá-lo numa jornada para ele entender esse mundo da magia e tomar uma decisão sobre isso. Esses 4 personagens, cada um será responsável por um dos livros, né? São 4 livros. Eu amei 2 livros, os outros 2 eu apenas gostei, né? Acho que o primeiro, inclusive, foi o mais, pra mim, tedioso. O segundo eu achei incrível, o terceiro também, e o quarto eu achei ok. E no geral eu gostei demais. Eu achei um universo de fantasia muito promissor, extremamente promissor, sabe? Muito rico em vários momentos, com muitos detalhes, a forma como ele ia explicando como a magia funciona, como esse mundo da magia funciona. Aqui ele passa pelo Halloween também em alguns momentos. Aliás, eu realmente fiz um mês temático, porque até na história do Novembro de 63 tem algumas cenas bem marcantes do livro que se passam no Halloween. O personagem aqui viaja por várias eras, inclusive. Ele descobre algumas coisas no passado, depois no futuro também, descobre outros mundos, como a coisa funciona, sabe? E cada um desses personagens que vai guiá-los também tem particularidades, sabe? São personagens interessantes. E eu achei a arte também incrível desse livro, especialmente algumas específicas. Cada um dos livros é desenhado por um artista diferente. E eu gostei demais dos personagens, sabe? É aquele tipo de história que eu continuaria lendo facilmente. Se fosse uma série extensa, se tivesse 2, 3 volumes desse aqui. E eu preciso dizer também que este é um quadrinho para adultos. Ele vem até aqui falando que desaconselhável para menores de 18 anos. Eu preciso ler mais coisas do Neil Gaiman, especialmente Sandman, né? Sandman é tão famoso, e Sandman, sim, tem muitos volumes. Então tá aí uma série de quadrinhos que eu preciso conhecer. E no finalzinho de outubro, a última coisa que eu li em outubro foi o livro da tag inédita. Passou uma moto aqui agora. Foi a tag Inéditos do mês de novembro. Esse aqui é o de novembro, mas eu li em outubro, até porque eu tinha que fazer o vídeo pro canal da tag e enviar logo o vídeo, então eu li um pouquinho antes. E é o Jardim de Bronze, do autor argentino Gustavo Malajovic.
É um livro policial, um livro suspense e mistério argentino que já ganhou série na HBO, ou seja, né, tem certa fama. Uma história muito imersiva sobre sequestro de uma criança, que já é um tópico, um tema, né, que desperta muitas emoções. Então aqui vai focar especialmente no pai dessa criança, que é o Fabian. Ele perde sua filha, a Moira, tem apenas 4 anos de idade, e ela simplesmente desaparece com a babá certo dia quando está a caminho de uma festinha infantil. Então temos aqui também a mãe, mas ele realmente foca muito no pai, o livro. Mas o que acontece então, especialmente o colapso total, né, um drama muito forte dele em busca de sua filha. É um livro que começa na década de 80, ele passa pela década de 80, 90 e no começo dos anos 2000. Tem a entrada de um detetive e em determinado ponto do livro ele tem muitos aspectos de romance policial, né, especialmente com a entrada do detetive que vai fazer um elenco de personagens, enfim. Então eu achei bem imersivo em muitos momentos. Eu acho que ele perde um pouco o ritmo depois, mais ou menos por uns 30% do livro na segunda metade, digamos assim, de 55% para 85%. Eu acho que ele perde o ritmo. Tem algumas cenas mais devagar, sabe? Eu acho que é um livro que no fundo poderia ter umas 100 páginas a menos. Eu já imaginava o desdobramento desse livro, depois de determinado momento da história eu passei a imaginar. Então não foi exatamente uma surpresa pra mim, mas eu gostei demais de acompanhar as coisas acontecendo. E os assinantes da Tag, pelo que eu pude perceber no aplicativo da Tag Netos, acharam surpreendente, assim, a maioria achou bem surpreendente. E é um livro que tá com nota muito boa pelos assinantes, acho que ele tá com 4,5, gente. Bom, já fiz vídeo com spoilers para o canal da Tag, né, então quem quiser dar uma conferida, eu nem sei se eles já liberaram por lá ou não, mas em algum momento o vídeo vai estar por lá, caso você já tenha lido e queira dar uma olhada, porque contém spoilers. Pode depois ser lançado sim na versão de livraria, mas por enquanto ele é exclusivo da Tag, então você só vai encontrar o livro se for assinante da Tag. Mas ele pode sim sair daqui a alguns meses na versão livraria, e a editora do livro é a Globo Livros, então sairia pela Globo Livros. E chegamos então ao final deste vídeo enorme. Olha o tamanho dessa pilha. Realmente o mês de outubro foi um mês de muitas leituras e um mês bem temático, assim, consegui deixar bem temático. Um mês de excelentes leituras, eu gostei demais do meu outubro. Espero muito que vocês também tenham gostado, que o mês de vocês também tenha sido bom de leituras. Aliás, conta aqui qual foi o seu livro preferido de outubro, vou adorar saber. E espero também que tenham gostado do vídeo, de acompanhar esse vídeo que ficou um pouquinho longo. Vamos trocar uma ideia aqui embaixo nos comentários, conta aí o que você tá lendo. E é isso, gente, dá uma olhada no box de informações que eu vou deixar aqui alguns links embaixo. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir, isso é bem importante na divulgação do canal. Se inscreve para receber os vídeos em primeira mão. Beijos e até a próxima!